para quem está buscando o distintivo, para quem está buscando a tão sonhada aprovação, o que você diria para aquela pessoa que, está duvidando de si mesma, daqui a pouco já teve alguma reprovação nesses concursos recentes que teve, da PPGO, assim que não saiu do resultado, mas enfim, teve alguma decepção e está duvidando de si mesmo, o que você, que já teve 14 reprovações também, mas não desistiu, você diria para essa pessoa, para ela conseguir a aprovação dela também? Olha, eu diria que ser reprovado dói, mas continuar quebrado, continuar na vida que você leva, vai doer mais ainda, né? Então, mesmo que essa trajetória ela seja realmente difícil, ela seja dolorida, vale a pena ao final, né? E se eu puder dar uma dica realmente, especificamente de estudos, eu vou falar de algo que fez a diferença para mim, Nathalie, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você também. Não adianta você sentar, assistir a aula de um professor e não fazer questão. Eu sei que isso é maçante, eu sei que os professores falam isso para você, e às vezes você fala assim, eu não aguento mais ouvir isso. Gente, se todo professor fala isso para você, acredite, a gente não está mentindo, tá? Nós não estamos mentindo. Na época que eu fiz meu concurso, qual foi o trato que eu fiz com o meu professor na época? Um acordo, um pacto verbal, assim, com a turma inteira. Era uma turma de mais de 1.000 alunos na época. A gente estudava num galpão de tanto aluno que tinha para fazer esse concurso. Na época, o meu concurso foi muito concorrido. E o professor virou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, daqui até a sua prova, eu quero que vocês respondam 100 questões por dia. Esquece qualquer outra coisa. Agora, a sua função em casa vai ser responder 100 questões por dia. E eu tomei isso para mim. Eu virei e falei assim, você quer saber? Eu vou fazer isso. Significa, eram 71 dias desse dia até a minha prova. Eu fiz, então, mais de 7.000 questões da hora que saiu o meu edital até a data da minha prova. Isso sem contar o que eu tinha feito antes, sem nem pensar. Então, isso foi, gente, fez total diferença na minha vida. Responder questões fez total diferença na minha aprovação. Não só aqui na minha aprovação da PC, mas eu fiz oficial Mato Grosso, passei para oficial da Polícia Militar do Mato Grosso também. Lá também fez total diferença. Gente, eu fiz essa prova de oficial do Mato Grosso que eu passei, eu não estudava direito penal militar há mais de 6 anos. E eu fechei penal militar e processo penal militar simplesmente por treino de questão. Por saber a malandragem de resolver questão. Você saber realmente excluir aquilo que não tem como ser a malandragem do concurseiro. Você precisa saber fazer prova, gente. Então, façam questões, façam simulados. Isso é, sim, muito importante para você ter um bom resultado na sua prova. Não adianta você só ler se você não vai lá e não treina. Treine, questões é o que vai fazer a diferença para você, sim. E lembre-se do poder que você tem de meia hora, 20 minutos. Gente, questão, hoje em dia, olha o que eu falei para vocês, na época a gente não tinha smartphone, essas coisas não. Hoje você tem um celular, meu amor. Você senta meia hora ali em algum lugar, eu almocei, tem 20 minutinhos de esperando ali. É 20 minutos que você consegue resolver umas questões. Você faz 5 questões agora, 5 questões depois, chega em casa, faz mais 5. Às vezes, no final do dia, você resolveu 30, 40 questões e você nem percebeu. Então, aproveite bem o seu tempo. E nesses prazos curtos que você tem entre uma coisa ou outra, resolve questão. Você vai ver que vai fazer grande diferença lá na frente. Seu índice de aproveitamento vai subir muito e a sua aprovação, ela vai vir sim. Show de bola, Nathalie. Obrigado aí por todo o teu relato. Eu sou muito a favor também do que você falou, até porque a prova são feitas de questões. A prova não é uma videoaula, a prova não é o professor ali junto com você, ele falando contigo. Você vai fazer uma prova diferente se for delegado, né? Aí você tem a prova oral, mas é uma fase específica do concurso delegado. Você vai fazer a prova de agente escrivão, papiloscopista, PRF, Polícia Federal, enfim, as provas, em sua grande maioria da área policial, você vai fazer uma prova objetiva, e você ter 120, 100 questões. E vão ter questões que você vai olhar. Quanto mais questões você fizer, mais você vai pegar a malandragem da banca, como a Nathalie falou, mais você vai pegar a sacada de excluir, principalmente quando forem alternativas, porque no fim não tem para onde correr muito, né? A área policial é uma área muito de letra de lei, né?
cai doutrina, cai jurisprudência, vem caindo, né, recentemente, principalmente nos concursos maiores, sim, mas não é uma doutrina de jurisprudência muito rebuscada. Eu também sou formado em Direito, Nathalie. Pô, você dá aula também para quem é da área de Direito, dá aula para quem vai fazer a OAB. É muito diferente a abordagem. A abordagem de concurso policial é direcionada. Então, você vai ver que as questões, em determinado momento, quando você chegar daqui a pouco a 7 mil questões, 10 mil questões, você vê que as questões vão se repetir. Só vai mudar uma palavra ou outra, vai fazer... Exatamente. A banca, você tem que pensar o seguinte, a banca, quando faz o concurso, quando faz a prova, imagine que ela tem um saco, né, de possibilidade. Só que o saco é pequeno, pô. Então, ela vai rebuscar, e no fim, fica aqui. É diferente quando vai fazer uma prova da OAB, pô, aí a gama é muito maior, entendeu? Então, a galera que está fazendo para concurso... Chega um ponto que a banca não tem para onde correr. A banca ela começa começa a reutilizar as mesmas questões. Né? Ela vai mudar, às vezes, um nome lá e continua sendo as mesmas questões. Às vezes, eu até pego várias questões que são iguais da mesma banca, né, em aulas aí, eu falo assim, professora, mas é a mesma coisa. Isso é para você ver que, se você fizer várias questões, você vai falar assim, é a mesma coisa. É porque uma hora acaba. Uma hora não tem para onde a banca correr, ela vai acabar repetindo realmente. Então, quanto mais questão você fizer, quanto mais treinar, mais simples, mais acostumado você vai estar aí com aquela forma, com aquele conteúdo, com a forma de abordagem, com aquelas historinhas mesmo que são contadas ali. E você vai ver que não vai ter tanta dificuldade assim. Daqui a pouco, eu me lembro quando eu fazia a questão, né, quando eu passei na prova da PR, deve ter acontecido contigo também, que determinadas questões a gente olhava e a gente começava a rir, né? Pô, tá de sacanagem isso aqui, que tá perguntando isso, né? Já é tão treinado em fazer questões que você faz de maneira mais automática. Como a Nathalie falou, antigamente era mais difícil. Eu me lembro que eu comprava livrinho na banca de jornal, né? Banca SESC na época, né? Para poder ficar fazendo questões ali. E hoje em dia você tem a facilidade de site de questões, como a gente tem o PP Questões, por exemplo, que o diferencial que você faz questões só da área policial, isso é um baita diferencial. Fazer guarda municipal, polícia penal, polícia civil, polícia militar, polícias federais, né? Federal e rodoviária federal. Enfim, isso facilita demais. Hoje você tem ferramentas que te ajudam. Não tem por que você não fazer questões. Isso não tenho tempo, meu irmão. Tu tem. Tu pega ônibus, tu pega Uber, tu almoça. Pô, eu tenho 1 hora para almoçar. Tu vai almoçar em 1 hora. Tu não tá no banquete, tu não tá no restaurante. Eu falo isso ali sempre. Com a marmitinha, eu tô ligado. Tu come ele rapidinho e vai fazer questão, pelo amor de Deus. Então, é impossível. A pessoa fala para mim, eu só tenho tempo de almoçar. Eu falo, gente, não é possível que você fica 1 hora almoçando. Ninguém fica. Não tem como. Nem restaurante, tu não aguenta mais ficar no restaurante, aproveita esse tempo, aproveita esses 20 minutos, essa meia hora. E outra coisa interessante, até falando essa questão de tempo, Gabriel, eu falo isso para os alunos assim, porque eu estava há um tempo afastada de provas, tinha parado de fazer provas, voltei agora a estudar, né? Decidi voltar, decidi tentar outras provas agora, continuar a evolução aí na minha carreira, né? E eu sou uma pessoa que eu aproveito muito tempo. Eu tenho uma questão eu preciso de muitos estímulos. Porque eu trabalhava em boate, né? Eu era caixa em boate sertaneja aqui em Goiânia. Para você ter ideia, eu estudava para concurso enquanto tinha um show de sertanejo tocando na minha cabeça. E aí, enquanto não tinha cliente para atender, eu estava com um materialzinho ali lendo. Então, eu aprendi a estudar com tanto estímulo que se eu, às vezes, estudo no silêncio, eu acho estranho. Para mim, tem alguma coisa errada ali. E aí, esse negócio de você fazer tantas coisas ao mesmo tempo para aprender, que eu vou lavar uma louça, eu ponho uma videoaula para escutar. Eu ponho uma videoaula ali num cantinho com o celular, vou escutar um podcast para escutar. Eu vou tomar um banho, eu coloco uma coisa para escutar, o pessoal fala, mas tomar banho... Eu falo, gente, é o tempo que eu tenho. É o tempo que vai me aproveitar. Por que não aproveitar esse tempo para realmente, né, em vez de você ficar aí, às vezes, ou não fazendo nada, ou, né, gastando tempo com conteúdo que realmente não vai te acrescentar nesse momento, né? Então, aproveitem o tempo, gente. Tempo a gente tem. Às vezes, você só não está sabendo organizar, não está sabendo manter a sua disciplina certinho, se estruturar para poder aí ser aprovado lá na frente, né?